que eu vou fazer em você, ela é um pouco elaborada, mas também de forma fácil, né? Porque acho que não pode ser complicado. E ela pode ser usada em diversas ocasiões, né? Você pode usar ela num jantar, quando você quer jantar super bonita, produzida. Você pode usar em festas, em happy hours, em momentos especiais. Eu escolhi cores. Além de serem modernas, elas deixam a maquiagem super alegre, divertida, né? E as mulheres estão curtindo muito usar cores. Então eu vou começar dando um pouquinho de expressão para suas sobrancelhas. Vou usar o lápis grafite, que é um lápis que serve tanto para os olhos como para as sobrancelhas. Ele pode ser usado direto nos pelos, né? De forma muito delicada, muito suave. Ou, se você preferir, com um pincel, né? Suja a cerda do pincel. E aí depois você vai esfumando por cima dos pelos. Vou definir o contorno dos seus olhos com um lápis num tom de chumbo. Eu gosto de fazer o contorno na parte superior, começando pela metade e puxando para fora. Porque esse contorno do meio para fora eu gosto de fazer ele um pouco mais grosso. E aí depois eu vou trazendo do meio para o canto interno. O importante é sempre a gente preencher a base dos cílios. E aqui no final do olho, eu vou puxar levemente esse lápis para fora e para cima. E agora eu pego um pincel de cerdas finas e passo por cima para diluir um pouco mais esse traço. Na parte inferior dos seus olhos, eu vou começar o contorno de fora para dentro. Encosta, emenda e aí a gente vai trazendo. Vai esfumando em cima da raiz dos cílios e levemente pegando a pele. E aí depois a gente passa um pincel só para diluir um pouquinho esse traço. Agora eu vou começar a trabalhar com as sombras, né? Do trio de sombras cor número 2. Primeiro eu vou pegar essa cor dourada. Coloca aqui no cantinho interno, aonde tem o contorno do canal lacrimal, e vai pegar um pouquinho na parte de baixo também. E aí eu vou trazendo de dentro para fora. Eu estou usando um pincel de esponjinha, mas se você preferir, você pode fazer isso com um pincel de cerdas também. O segredo da aplicação de uma sombra é sempre a gente construir a cor, colocar aos poucos. Depois que eu preenchi com a sombra dourada toda a sua pálpebra, eu vou pegar um pouquinho dela mesma com o meu próprio dedo e eu vou iluminar essa parte superior, que fica logo abaixo das sobrancelhas, o arco das sobrancelhas. Eu estou aplicando com o dedo que é para ficar mais suave, mais delicado. Agora eu vou pegar a cor berinjela do mesmo trio, que é um berinjela mais aberto. Eu vou começar a aplicar nesse canto externo, por cima do lápis, do meio para fora. Estou fazendo esse detalhe com um pincel de esponja. E agora eu vou esfumar com um pincel de cerdas. Vou pegar mais um pouquinho dessa sombra e eu vou esfumar ela de fora para dentro, misturando com a sombra dourada. Acentuando um pouco o côncavo do seu olho. O segredo é sempre misturar as duas cores, para não deixar uma passagem dramática. Agora eu vou voltar com o lápis chumbo, né? Cor número 4, para a gente definir um pouco mais o contorno na parte superior, porque a gente passou o lápis, né? Passou a sombra por cima e agora eu volto com o lápis de novo. Então vai ficar uma mistura de efeito de lápis com sombra ao mesmo tempo. Máscara para cílios é um produto que não pode faltar em nenhuma maquiagem, um dos principais produtos. Nesse caso, eu vou usar uma máscara de volume, da raiz em direção às pontas. Aqui a gente pode caprichar na máscara para cílios, aplicar 2 ou 3 camadas. Com este pincel fino e voltando com a sombra dourada, vou fazer o contorno no seu canal lacrimal, para reforçar um pouquinho. E eu puxo ele por baixo e vou encontrando o lápis que a gente passou aqui. A sombra, ela vai passar por cima do lápis, de dentro para fora. Agora com os olhos maquiados, a gente já tem uma noção da intensidade da maquiagem, então a gente vai poder controlar mais o blush e o batom. O blush eu escolhi um tom de pêssego, mais iluminador, né? Para dar o efeito saúde e iluminado ao mesmo tempo, né? Para trazer um pouquinho de brilho para essa maquiagem. É muito fácil, é só você aplicar em cima da parte mais alta da bochecha e puxa para fora. Sem deixar muito intenso, porque o foco realmente está mais nos olhos e a gente vai usar um batom mais colorido. E agora eu vou pegar um pouquinho dessa cor mais clarinha, que ele vai dar um efeito mais iluminador. Eu vou aplicar ele logo acima, de onde eu apliquei o blush, do meio do olho para fora.
e vou puxar em direção às têmporas. E a intensidade de cor dessa maquiagem vem realmente na sua boca. Eu escolhi o batom 251, essa cor maravilhosa. Eu vou aplicar com a própria bala do batom no centro dos seus lábios, puxando levemente para a lateral. E agora com o pincel, vou dar um acabamento. E para finalizar, eu volto com a bala desse batom, que é um rosa puxando para o fúcsia. Vou dando batidinhas em todo o contorno dos lábios.